Olá, irmãos, estamos aqui com o nosso Em Casa com o Pastor. Eu queria muito suplicar a você que não perdesse a oportunidade de usar o Em Casa com o Pastor para a sua meditação familiar, para o seu culto doméstico. É uma oportunidade de a família estar juntos e crescerem juntos naquilo que a Palavra de Deus tem ministrado ao nosso coração. Eu tenho percebido que alguns irmãos vão deixando, com o tempo, vai deixando os devocionais, vai deixando, e esse não é um hábito muito bom. É importante que você tenha uma vida disciplinada e use esses momentos para o seu crescimento e da sua casa. Quero ler hoje em Lucas capítulo 12 a parábola do rico insensato, que Jesus conta do verso 16 até o verso de número 20. Ele diz assim, a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Eu quero destacar essa pergunta de Jesus, Quem ficará com aquilo que você preparou? Nós estamos vivendo aí o tempo do toque de recolher, As pessoas já estão até fazendo piada com isso aí, mas realmente é um tempo muito crítico, que nós estamos atravessando. E eu fiquei olhando para esse texto, que também é um toque de recolher, Jesus está falando de um dia em que nós seremos recolhidos, O cara construiu, o cara produziu, o cara viveu, o cara planejou. Jesus diz, opa, agora eu estou pedindo a sua alma, eu estou recolhendo você. E aí ele faz essas perguntas que nós lemos aqui. O problema desse homem é um bom problema, irmão? Geralmente, o problema que as pessoas estão enfrentando hoje é eu não tenho coisas para guardar, eu não tenho coisas para comer, As pesquisas aí mostram que 1/3 da população mundial vai para a cama sem comida, sem ter se alimentado. Então, esse homem está vivendo um santo problema, um privilegiado, O problema do cara é que ele colheu tanto, a terra produziu tanto, e os celeiros dele são pequenos, incapazes de comportar tudo aquilo que ele colheu, Então ele falou, cara, o que eu vou fazer? Estou com um problema agora, então eu já sei o que eu vou fazer, eu destruo esse celeiro e construo maior, Então, assim eu vou poder armazenar mais comida e eu vou ter depósito para mais anos, Então a vida é meio que assim também, A gente está muito preocupado com os depósitos que a gente vai fazendo, E a vida é assim mesmo, a gente está sempre depositando. Eu já peguei algum casamento em crise e que, se não fossem os depósitos que eles haviam feito durante todo o processo do casamento, o casamento não suportaria aquele saque, Foi uma infidelidade, um problema que houve, mas felizmente eles tinham muito depósito, Muitas coisas que eles viveram, muitas coisas boas, E aí eles conseguiram perdoar um ao outro, E tocar a vida para frente. Então, ter reservas é muito importante, E é bom que a gente tenha, A Bíblia fala de prudência, Jesus faz aquela multiplicação dos pães e 15 mil pessoas, no mínimo, se alimentaram, a partir de 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus manda que eles recolham o que sobrou e guarde tudo aquilo no cesto. Então não há nenhum problema de você guardar, armazenar, depositar, não tem nenhum problema nisso. O problema está exatamente nas motivações. Aliás, esse sempre foi o grande problema do ser humano, Não são conquistas, não são as nossas posses, é o que isso significa para nós. É o lugar que isso vai ocupando na nossa vida. Então, Jesus chega e diz, olha, ao toque de recolher, quando pedir a sua alma, qual é o saldo que vai ficar? E aí Jesus pergunta, a pergunta que Jesus faz envolve 3 coisas. Primeiro,
o que que nós plantamos, né? O que que nós plantamos? Muitas vezes eu quero mesmo aumentar os meus celeiros para poder colocar tudo aquilo que eu plantei, para num dado momento eu poder distribuir com aquelas pessoas que não têm, né? Talvez o problema daquele homem é que naquele momento ele não pensou numa solução para resolver um problema. Ele pensou em criar uma estabilidade que lhe desse uma segurança e uma garantia. Esse é o grande problema. Quando Jesus fala que dificilmente um rico entra no reino dos céus, mas não está pensando, não está dizendo que a riqueza é um empecilho, né? Aí Pedro fala, mas quem que pode entrar no céu? Ele fala, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí Pedro fala, mas e aí? Quem que vai ser salvo? E aí Jesus vai, aquele que é mais fácil um rico, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um homem que confia nas suas riquezas. Então a questão não é a riqueza, é a confiança que eu passo a depositar. É quando eu transformo aquilo na minha garantia, na minha segurança. Coisas que uma tempestade leva, uma enxurrada leva, um raio leva, um tsunami, um vírus, né? Essas coisas que coisas pequenas podem levar. Então o grande problema desse homem é que ele está construindo um celeiro pensando numa motivação errada. É bom que eu trabalhe, é bom que eu construa, é bom que eu cresça, mas que as minhas motivações sejam as melhores. E aí Jesus vem e fala assim, tá bom, isso é o que você plantou? A segunda coisa, o que você está colhendo? O que você está colhendo, né? Quem está se beneficiando das nossas colheitas? Porque as nossas colheitas, elas não são para serem armazenadas, elas são para serem compartilhadas. Isso que Jesus está falando, né? Então, quando eu tenho a consciência da partilha, eu estou vivendo uma lucidez, né? Ele chama o cara de insensato, outra versão chama de louco. O cara é louco, né? Porque ele só está pensando em comer, beber e dizer para a alma, agora descansa e regala-te, porque tens em depósito para muitos anos. E aí Jesus faz a seguinte pergunta, referida a quem? Quem? A pergunta é, quem vai ficar com o que você preparou? Há um princípio, né, estabelecido na palavra de Deus. A gente vê muito no Velho Testamento, principalmente as heranças passando de pai para filho, né? E a gente vive isso, né? E morre alguém, aí vai fazer a partilha e tal. Isso faz parte de um processo natural. Só que às vezes nós começamos a pensar na vida apenas nessa perspectiva das coisas que nós vamos, né, deixar como herança e não como um legado. Então, quando Jesus pergunta o que você tem preparado, para quem será? Ele está falando de legado, né? Muitas vezes, a ruína da futura geração está exatamente naquilo que ela recebeu da geração passada. Coisas que, às vezes, as pessoas levaram anos e anos para poder construir, e com tanta luta, com tanto sacrifício, e na perspectiva de que aquilo ajude os seus filhos e netos a terem uma vida mais tranquila, e os filhos entram naquilo e não sabem usar daquilo, e aquilo é a ruína deles. É a ruína deles. Eles simplesmente não conseguem administrar aquilo, têm um coração soberbo, não sabem o que é sofrer, não sabem o que é compartilhar, se tornam completamente avarentos e a vida deles é totalmente comprometida. Que nesse tempo, né, de toque de recolher, não nos assustemos porque temos que estar em casa até às 20 horas. Que nós nos preocupemos com aquele grande dia, quando todos nós receberemos um toque de recolher. E quando Jesus olhar para nós e perguntar o que você tem preparado, para quem será? Que isso nos leve a pensar nos nossos valores, nas nossas motivações e nas nossas esperanças. Pai, muito obrigado porque a nossa alma está segura no Senhor. Aquele homem que viveu de maneira miserável, pecadora, ouviu lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem que viveu miseravelmente, estava no seio de Abraão,
e o rico na sua angústia, por conta da sua soberba, pedia que ele com a ponta do dedo pudesse molhar a sua língua. Pai, nos ajude a termos um coração desprendido e a estarmos preparados, ó Deus, para aquele grande dia quando o Senhor nos chamar. Então, trabalha nas nossas motivações, em nome de Jesus. Amém.